Nós vamos dar início agora a mais uma reunião de estudos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, com mais um estudo aprofundado do Espiritismo. Essa é a natureza do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós vamos, mestre, neste instante, corações unidos, mentes alinhadas perante o teu coração e a tua mente, de onde sempre nos chegaram as bênçãos da luz, da paz, do entendimento, da proteção. Guarda-nos, mestre amado, na condição em que estamos, abençoa o ICEB, abençoa todos nós que em ambos os planos de existência aqui estamos para estudar, ainda uma vez aqui no ICEB, hoje particularmente. Vamos estudar o legado sublimado que tu nos deixaste para a nossa evolução aqui no plano da Terra. Nós te agradecemos, mestre, por tudo, a Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores queridos, em especial aos mentores do ICEB, que sempre estiveram conosco e continuam a nos ajudar para a continuidade desta obra, o sonho de seu fundador, Deolindo Amorim, e de seu presidente de honra, nosso Jorge Andréa, além de todos os demais mentores que trouxeram o ICEB até aqui. Ainda te rogamos, mestre, bênçãos muito especiais para o nosso querido irmão, companheiro, amigo Cosme Massi, que mais uma vez comparece ao ICEB para a nossa alegria, para trazer o fruto conjunto de suas reflexões, os aprofundamentos de seus ensinos, para que nós, mestre, possamos, junto ao teu coração e sob a bênção dos mentores queridos, melhor aproveitar a noite de encontro que temos contigo nesta hora. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, nós então estamos recebendo hoje, o ICEB agradece a presença de Cosme Massi. Cosme é físico, doutor e mestre em lógica e filosofia da ciência, foi professor, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil, tem o prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática, é escritor, palestrante e estudioso das obras e pensamento de Allan Kardec há mais de 30 anos. É idealizador do IDEAC, o Instituto de Divulgação Espírita de Allan Kardec, idealizador da Kardecpedia e do Kardec Play, plataformas para estudos das obras de Allan Kardec. Cosme, um abraço no seu coração, fique aqui conosco e vamos estudando juntos. Deus te abençoe, somos todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia. Um abraço a todos aí do Instituto. É sempre uma alegria poder conversarmos sobre o Espiritismo. Já estivemos aí pessoalmente, né, no Isso, Rio de exatamente. Janeiro. Gravamos uma E agora matéria para a TV ICEB, gravamos. lembra? Lembro, sim. E agora estamos virtualmente, né? Essa nova modalidade tecnológica, né, que Pois é. surgiu e que cresceu fortemente durante a pandemia e que tem algumas vantagens, né? A vantagem é que podem estar presentes pessoas do mundo inteiro, né? Isso é uma grande vantagem. Claro que o presencial é sempre mais agradável, porque a gente se abraça, a gente pode rever os amigos, abraçando e conversando, mas vamos aproveitar a oportunidade, principalmente nisso que você lembrou, neste ano de 2024, que comemoramos mais um aniversário dessa obra tão importante que Allan Kardec nos legou no ano de 1864, que foi a sua primeira edição. Eu aproveito para lembrar aqueles que estudam a obra que Allan Kardec fez, e a gente trabalha com 3 edições dessa obra. A primeira edição, de 1864, ela foi chamada por ele de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra tem até à disposição em francês, quem quiser baixar lá no site da Kardecpedia.
Allan Kardec fez depois, em 1865, uma segunda edição, onde ele apenas trocou o nome, ao invés de imitação do Evangelho, ficou apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o título definitivo da obra, embora neste ano de 1865 ele tenha apenas trocado o título, ele não mudou a estrutura da obra, que em 64 continha um prefácio, uma introdução, e ia do capítulo 1 ao capítulo 25. E na segunda edição, de 65, ela tinha a mesma estrutura. A edição que nós estudamos hoje, que se encontra aí à disposição de várias traduções para a língua portuguesa e para outros idiomas, é de 1866, onde Allan Kardec faz uma modificação, introduzindo, inclusive, algumas coisas que não estavam nas edições anteriores. Então, ela tem um prefácio, uma introdução, e ela vai do capítulo 1 ao capítulo 28. Então, ela tem aí uma diferença até na forma como Kardec organizou os capítulos, mostrando que ele fez uma modificação, e esta foi a edição definitiva aí que ele nos deixou e que nós vamos estudar, que é uma edição muito importante. A primeira observação que eu gosto de fazer é quanto ao título. Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. Então, essa é uma diferença muito importante que eu sempre gosto de destacar. O que significa isso? Que o Evangelho é estudado tomando o Espiritismo como a ciência e a filosofia verdadeira que vai ser utilizada para estudar os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o Espiritismo é o elemento chave para a leitura e compreensão desses Evangelhos conhecidos aí no chamado Novo Testamento. E não o contrário. Não é você pegar o Novo Testamento, usando como fonte verdadeira, para depois estudar o Espiritismo. Não é isso. Não é isso que Kardec recomenda. Até porque, eu costumo dizer, o Espiritismo é chamado por Kardec de cristão, inclusive ele fala no verdadeiro espírita ou no espírita cristão, não porque o Espiritismo tenha se apoiado nos evangelhos. O Espiritismo não partiu dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Espiritismo partiu do estudo dos fenômenos espíritas, que permitiu, na interação com os espíritos, construir uma ciência bem fundamentada que explicaria esses fenômenos, e dessa ciência nasceu uma filosofia a partir das consequências que se pôde extrair desta ciência, sejam consequências morais, sejam consequências filosóficas. Então, o Espiritismo é uma doutrina científico-filosófica que não se apoiou nos evangelhos. Mas aí você pode perguntar, então, por que Kardec chama o Espiritismo ou coloca o termo cristão ao se referir ao verdadeiro Espírito? Por uma razão muito interessante, é que a moral que foi estabelecida pelo Espiritismo a partir da ciência espírita coincide com os princípios que Jesus propôs e que se encontram lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e João. Portanto, o Espiritismo chegou à moral cristã e não partiu do pensamento do Cristo, mas chegou a este pensamento a partir dos estudos com os espíritos e sua interação. Você podia perguntar, mas por que então? É uma mera coincidência? Não, não é uma mera coincidência. Isso é fácil de explicar. Quando Kardec apresenta o Livro dos Espíritos e todo o conhecimento que os espíritos vieram nos trazer, ele foi possível propor, junto com os espíritos, o que ele chamou de uma escala espírita, uma escala de progresso dos espíritos. Dentro dessa escala, Kardec coloca três grandes ordens: os espíritos puros ou perfeitos, os bons espíritos ou os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Na primeira ordem, que é a ordem dos espíritos mais evoluídos, que são os puros ou perfeitos, nós temos que a descrição desses espíritos como sendo aqueles que representam o próprio pensamento divino, porque eles
tem dentro de si a lei de Deus. Então, tudo que um espírito puro ou perfeito propõe é a própria lei de Deus. Ora, se Kardec partiu das leis de Deus, é claro que sua moral tinha que ser a mesma moral que um espírito puro pudesse propor. E Kardec vai, na obra, demonstrar que Jesus era um espírito puro. Ora, se Jesus era um espírito puro, o que ele propôs de lei moral tinha que ser a própria lei natural, a lei de Deus. Então, é claro que teria que ter essa coincidência, porque o Espiritismo se apoia em leis naturais, em leis divinas. Como Jesus, como espírito puro, só poderia propor leis divinas, a coincidência é explicada pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo chega ao pensamento do Cristo, não parte dele. Isto é muito importante. E quando Kardec vai estudar nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, isto fica muito claro. Porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura do pensamento moral dos evangelhos, o pensamento que, segundo os evangelistas, refletiam o que Jesus propôs. Ele vai mostrar que esse pensamento coincide exatamente com as leis morais que estão presentes já em O Livro dos Espíritos. Então, aí ele aplica no estudo dos evangelhos o espiritismo e mostra que havia, portanto, essa perfeita sintonia entre o pensamento do Cristo e aquilo que o espiritismo propôs. Então, por isso ele é cristão, porque chegou no pensamento do Cristo e não porque partiu do pensamento de Jesus. E na medida em que o espiritismo vai se desenvolvendo ao longo da produção de Allan Kardec, nós vamos ter, então, muito mais clareza nisso quando a gente vai estudar já na obra Gênese aquelas previsões de Jesus sobre o que ele enviaria um consolador prometido, um espírito de verdade, que ficaria eternamente conosco. E daí vai se demonstrar que este espírito de verdade que está previsto nesta previsão que se encontra lá nos evangelhos, seria o próprio Jesus que voltaria como espírito de verdade, orientando toda a construção do espiritismo. Então nós temos um vínculo muito profundo entre Jesus, espírito de verdade, e espiritismo, porque o próprio espírito de verdade foi o espírito responsável do lado de lá para que do lado de cá Allan Kardec pudesse, junto com os espíritos, construir essa obra admirável que a gente chama aí de espiritismo. Então, veja que há um vínculo muito profundo entre Kardec, espiritismo, espírito de verdade, Jesus. E ainda vamos encontrar na própria Revista Espírita uma referência de que o espírito protetor de Kardec, o seu guia espiritual, seria o próprio Espírito de verdade, o próprio Jesus. Então, nós temos um vínculo muito profundo entre o Espiritismo e o pensamento do Cristo. Então, veja que isso faz com que a leitura dos evangelhos seja, de fato, feita pelo Espiritismo. E a gente costuma dar mais uma razão para isso. Se você tomasse o evangelho como a verdade, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, como a verdade, para ler o Espiritismo, você teria contradições com o próprio Espiritismo. Porque nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus se apresenta não como espírito puro em alguns momentos. Por exemplo, quando ele, na passagem da figueira que secou, em que ele queima, ou uma figueira é morta porque não deu frutos na hora que tinha que dar. Aí se coloca uma contradição. Como é que é uma figueira que não deu frutos quando não tinha que dar? Porque ela ia ser punida pelo Cristo. Então, essa é uma passagem curiosa dos evangelhos que coloca a gente numa contradição. Que espírito puro é esse que faria com que uma figueira secasse se ela estava cumprindo a lei de Deus? Porque o texto da figueira é claro, ela não deu frutos porque não era a época de dar fruto, ou seja, ela estava seguindo as leis naturais. E é somente com Kardec que nós vamos encontrar a explicação de que esse não é um fato ocorrido, embora os evangelistas descrevem como um fato ocorrido. E lá em Kardec, nós vamos encontrar a explicação
desta passagem como uma parábola, e que Kardec vai muito bem explicar, e eu não vou fazer a explicação aqui, até para que vocês, aqueles que estão ouvindo, busquem a obra de Kardec, em especial o livro Gênese, a Gênese, para ver a explicação que ele vai dar, dizendo que isso é uma parábola e como interpretá-la. Então, foi o Espiritismo que disse que é uma parábola, enquanto os evangelhos narram como uma passagem ocorrida por Jesus quando teve fome e, caminhando com alguns discípulos, se deparou com uma figueira que não dava figos, porque não era a época de dar figos. Então, veja que é o Espiritismo que permite uma leitura não contraditória, em que um espírito puro não poderia punir uma figueira que estivesse cumprindo a lei. Há também outras passagens que Kardec estuda muito bem nos evangelhos, quando ele vai tratar exatamente da estranha moral, nesse capítulo admirável em que ele trabalha com a estranha moral. Nesse capítulo, ele vai deixar claro como é que a gente pode interpretar, que é aí exatamente o capítulo 23 do Evangelho, como é que a gente pode interpretar certas passagens de Jesus que lida, de acordo com o texto evangélico, parece contraditória. Viola a ideia de um espírito puro, perfeito, de instruções que não fariam sentido. O outro exemplo também, que Kardec discute na Gênese, é a própria passagem da tentação de Jesus, que é descrita por Mateus, por Lucas, como fato ocorrido, em que Jesus é conduzido ao pináculo do templo, ao monte, pelo demônio, mesmo que você interpretasse por espíritos imperfeitos, não é suficiente. Porque Jesus não poderia ser conduzido por nenhum espírito imperfeito, ele era um espírito puro ou perfeito. Então não faz sentido interpretar a passagem da tentação de Jesus como um fato ocorrido. Nenhum espírito puro sofre tentação, como coloca muito bem Allan Kardec ao longo de suas obras. A tentação é para espíritos imperfeitos, não para espíritos puros ou perfeitos. Então, e é exatamente Allan Kardec que vai pela primeira vez fazer a leitura dessa passagem como sendo uma parábola. E ele vai fazer isso evocando João Evangelista, que não descreveu essa passagem no seu evangelho, para que João Evangelista explicasse essa passagem, e João Evangelista vai dizer que se trata de uma parábola sobre as tentações do homem, e não de um fato ocorrido com Jesus. Essas e muitas outras passagens mostram que você não pode tomar os evangelhos como sendo a verdade para ler o Espiritismo, é o contrário. Você tem que pegar o Espiritismo como verdade para poder ler o Evangelho. Na hora que você faz isso, você vai descobrir que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são muito importantes, são grandiosos, podem ser lidos para que você encontre preciosidades que às vezes você não conseguia ver sem a leitura que o Espiritismo nos permite fazer. Então, esse é um ponto muito importante que a gente não pode perder de vista. Por isso, a gente costuma recomendar, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Novo Testamento. Você até pode estudar o Novo Testamento, mas lembra, somente à luz do Espiritismo você não vai encontrar contradições com o próprio Espiritismo. Então, Kardec foi muito lúcido, e também foi muito lúcido ao escolher a temática. Ele não pegou tudo que se encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele escolheu, diz ele, já na introdução do evangelho, que ele escolheu a parte moral, o pensamento moral proposto por Jesus, que é o mais importante, para evitar entrar em querelas, em discussões infindáveis de muitas passagens que se encontram nos evangelhos e que você tem dificuldade de compreender, tem dificuldade de entender, está cheio de figuras de linguagem, é difícil compreensão. Então, Kardec fez a opção correta. O que é de mais importante? Por exemplo, se você pega um evangelista, diz assim no Sermão da Montanha, e Jesus subindo o monte começou a pregar. Aí um outro evangelista, e Jesus descendo o monte começou a pregar. Aí você vai começar a discussão, bom, mas Jesus estava subindo ou descendo o monte? Isso é irrelevante. O importante é que lá no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar um ensinamento moral extraordinário. Então foi por isso que Allan Kardec vai escolher muito do que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo,
a partir exatamente do que está lá no Sermão da Montanha, em especial, que vai lá desde os capítulos 7 até o capítulo 15, em que ele vai pegando várias passagens importantes que vão estruturar o princípio mais importante do Espiritismo, que vai ser tratado por Kardec exatamente nesse capítulo 15, que é o fora da caridade não há salvação. E ele vai mostrar que as bem-aventuranças e mais alguns conceitos de amor que Allan Kardec coloca do capítulo 7 ao capítulo 14 do Evangelho, ali você encontra todos os elementos para compreender a virtude da caridade e da humildade, que sintetiza aí na caridade e na humildade as virtudes fundamentais que, de certa maneira, resumem todas as outras virtudes. Por isso, fora da caridade não há salvação, passa a ser um capítulo especial e vem depois desses capítulos iniciais, onde Allan Kardec coloca o pensamento do Cristo, mostrando que Jesus estava aí propondo esta caridade, essa humildade, de diversas formas, buscando dos pobres de espíritos, que têm puro coração, brandos e pacíficos, misericordiosos, no amar ao próximo como a si mesmo, no honrar pai e mãe. Ele estava colocando ali todos os deveres do homem para com o seu próximo, que é o que exatamente a caridade quer dizer. Resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Mas é importante, independentemente disso, lembrar que o Evangelho tem uma estrutura também muito curiosa. Allan Kardec vai, numa introdução inicial do Evangelho, ele vai colocar os objetivos dessa obra, vai tratar da autoridade do ensino dos Espíritos, que muitas vezes é mal compreendida quando se propõe você qual deveria ser o caráter de autoridade, com o que você usaria como autoridade. Então, Kardec apresenta lá o controle universal do ensino dos Espíritos, que muitas vezes é mal compreendido. As pessoas leem apressadamente esse texto e não percebem que Allan Kardec propõe duas formas de controle universal. Uma, que é a que tem que ser usada sempre e compete a nós, homens. A outra, que não depende de nós, depende exclusivamente dos espíritos. A primeira é exatamente você submeter ao crivo da razão, da lógica, tudo aquilo que é proposto pelos espíritos. Esse é o primeiro grande critério que está lá no controle universal. Submeter uma análise rigorosa, usando a razão, usando tudo que você já tem bem fundamentado nas ciências e no próprio espiritismo, para analisar um texto qualquer dos espíritos. Esse é o primeiro critério e depende da gente, porque cabe a gente fazer a análise, cabe a gente fazer o uso da razão. E o segundo critério, que é nessa concordância universal do ensino dos espíritos, não é você ficar pegando uma ideia e ficar evocando o espírito ou ouvindo vários espíritos se pronunciando sobre isso. Não é isso, as pessoas estão lendo mal. O que ele propõe é que quando um princípio, uma ideia, precisa ser estabelecida da parte dos espíritos, não da nossa parte, que eles se manifestam espontaneamente. O texto é claríssimo, por médios diferentes, em diferentes momentos, que não se conhecem para dar aquele ensinamento. Então não é o controle universal, você ouvindo vários espíritos, fazendo evocações e ouvindo, não. Esse controle não depende da gente, depende dos espíritos se comunicarem quando acharem espontaneamente por vários médios diferentes para trazer alguma ideia nova sobre o próprio espiritismo. Então, ele bota o controle nessas duas partes, uma que depende exclusivamente da gente e outra que não está nas nossas mãos, porque não somos nós que vamos dar comunicações espontâneas, são os espíritos. Então, essa é uma parte importante que ele trata no início para deixar claro como é que você tem que trabalhar com o pensamento dos espíritos. Por isso eu costumo dizer, a primeira parte do controle universal é a mais importante. Você tem que fazer uso da razão para examinar tudo que venha como proposta dos espíritos. Depois ele vai, dentro dessa parte da introdução, mostrar que muitas das ideias espíritas teve precursores. Muitas das ideias espíritas tiveram precursores em grandes filósofos, em grandes pensadores,
E é por isso que os espíritos vão recomendar a importância de você estudar filósofos, pensadores antigos, que deram boas contribuições e que nos ajuda a entender, de certa forma, o próprio pensamento espírita. Depois, a seguir, o que ele vai fazer? Ele vai, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai dar os fundamentos da moral e o caráter consolador do Espiritismo. Era preciso dar um fundamento para a moral que o Espiritismo apresenta e que o Cristo propõe. E este fundamento está na imortalidade da alma, na prova definitiva, cientificamente bem formulada, de que não existe a morte, de que nós somos espíritos imortais. E, portanto, há uma vida futura. Nesse momento, a moral se sustenta nessa imortalidade. Por isso que o Espiritismo difere de várias éticas que propõem pensamentos análogos. Éticas materialistas que propõem pensamentos análogos, ou mesmo algumas espiritualistas que não entendem a vida futura tal como o Espiritismo coloca. Então não é uma moral vazia, é uma moral que tem um fundamento. É por você existir como espírito, continuar a existir após a morte, e as consequências de não cumprir a lei de Deus ou a moral vão ser graves para você. Então você tem a obrigação de cumpri-las porque você sabe que se descumprir a lei de Deus vai ter consequências para a sua felicidade, para o seu progresso, porque você é uma alma imortal. Então a moral não é apenas para você ter uma vida social melhor na Terra, é muito mais do que para isso. Porque há vários pensadores e filósofos que propõem moral para a construção de uma vida social mais justa, mais feliz. A moral espírita também propicia isso. Uma vida social na Terra melhor, mais feliz. Mas é mais do que isso, é também a garantia de uma felicidade futura, porque somente o cumprimento dessa moral vai levar o homem a progredir como espírito, a avançar na escala espírita, deixar de ser espírito imperfeito para virar espírito bom e depois para virar espírito puro. Então a moral ganha muita força, ela é a garantia da felicidade, principalmente da felicidade após a morte do corpo. Mesmo que na Terra você viver a moral, você pode sofrer por isso. Há quantas pessoas que são dignas, corretas e têm expiações e provas difíceis para passar e sofrem na Terra, mesmo seguindo a lei de Deus, mesmo cumprindo, ela tem perseguições, motivos de inveja, de ingratidão, ela sofre provas e expiações na Terra. Ou seja, a moral não garante ela que vive na Terra a felicidade aqui, mas garante a felicidade após a morte do corpo. Então, mesmo quem sofra ao tentar viver a moral proposta por Kardec e por Jesus, não tem problema, porque ele sabe que esse sofrimento é passageiro, que essa dificuldade é uma experiência, e se ele souber viver com resignação, ele vai chegar do lado de lá muito melhor do que quando encarnou. Então, a moral espírita é muito mais importante. Ela não se coloca apenas com o objetivo de criar uma sociedade na Terra mais feliz, mas de produzir no espírito uma felicidade ao longo de toda a sua existência. Daí a importância da moral espírita, porque ela é a única garantia para a felicidade do espírito. E a moral espírita é a própria moral, como está nessa obra, o Evangelho, proposta aí por Jesus nos Evangelhos. Então, isso é um ponto muito importante. E depois, como eu já adiantei, dos capítulos aí 7 ao 15, Allan Kardec vai chegar na construção da grande lei moral, a lei que praticamente sintetiza a moral no que diz respeito aos deveres do homem para com seu próximo, que é o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, que surge depois daqueles capítulos da bem-aventurança que eu falei, chegando o indivíduo, então, a ter uma compreensão muito clara de como praticar este fora da caridade, a partir dos exemplos e do pensamento que o Cristo nos deixou nos evangelhos. E depois que Kardec faz isso, ele começa, então, a fazer a explicação de várias máximas de Jesus e de algumas parábolas, para que a gente pudesse, ao compreender essas máximas e essas parábolas, soubéssemos colocar em prática. Isso é muito importante o que ele faz do capítulo 16 ao capítulo 27.
Ele nos ajuda explicando as máximas e nos ensinando como botar em prática essas máximas que Jesus propôs. E para encerrar, como não podia deixar de ser no Evangelho, Allan Kardec vai nos ensinar talvez a única e principal terapia espírita, que é a prece, que é a oração. Porque mesmo na transmissão fluídica, nos passes, o maior sucesso da aplicação fluídica é quando você faz em oração, em sintonia pela oração com os bons espíritos. Então a prece é colocada aí nesse capítulo 28 de forma muito importante, para que a gente compreenda a importância dessa prece para a vida de cada um de nós. A prece faz parte e é consequência da primeira lei moral proposta por Allan Kardec e pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos, que é a lei da adoração. A importância de se vincular a Deus. E se a gente se vincula a Deus por meio da oração, a gente entra em sintonia com os bons Espíritos. E a partir dessa sintonia, a gente tem orientações, a gente tem força, a gente tem coragem para enfrentar as provas e expiações da vida. A gente consegue ter ideias, sugestões preciosas quando a gente faz uso desta prece. Não é à toa que nesse capítulo sobre a prece, Allan Kardec vai nos legar tantas informações importantes, inclusive dando modelos de prece para aqueles que têm dificuldade de coordenar o próprio pensamento, fazendo uma oração que fosse mais eficiente, para que ele pudesse, então, em sintonia com Deus e com os bons espíritos, pudesse extrair tudo aquilo que há de especial na prece. Então, nós vamos encontrar aqui no Evangelho uma mensagem que eu gosto muito do Santo Agostinho, quando ele vai falar da prece, e ele vai caracterizar de uma forma que eu gosto muito, quando ele diz assim: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões, nos ensinando uma das utilidades da prece, que não é só essa, mas uma importante, que quando você ora, se você está triste, tristeza é uma paixão, se você está com raiva, raiva é uma paixão, você está com desânimo, desânimo é uma paixão, que você está com ódio, ódio é uma paixão, que você ore, porque a oração vai fazer com que a paixão baixe de intensidade, aplaca o calor excessivo, e quando a paixão baixa de intensidade, você consegue pensar melhor, fazer melhores escolhas, não tomar decisões apressadas, controlar a sua raiva, o seu ciúme, o seu ódio, a sua inveja. Então, a importância da prece no combate das más paixões, para que o espírito possa ir avançando no seu progresso moral. E para encerrar aí, abrir para questões, né, um dos elementos fortes também que Kardec vai colocar quando trata da eficácia da prece, é que eu brinco sempre com o pessoal, está lá no texto, que a gente pode fazer uma prece que tenha 100% de eficácia. E a pessoa fica assim: 100% de eficácia? É. O que você pedir, você vai levar. Está lá no texto, na eficácia da prece. Ela vai ter eficácia absoluta. O problema é que você tem que saber como fazer essa prece para ter eficácia. Esse como significa que depende do conteúdo dela. Então, Kardec vai dizer: se você pedir coragem, resignação, confiança, você vai ganhar 100% de eficácia. Agora, claro, se você pedir para ficar rico, para curar sua doença, para qualquer outra coisa, pode não ter eficácia, porque esses fatores dependem de suas provas, de suas expiações. Mas qualquer que seja o contexto, se você pedir coragem, resignação, força para enfrentar as dificuldades do caminho, você vai ganhar isso por meio da prece. E ele vai dizer que ainda tem uma outra coisa que dá uma eficácia tamanha, que faz com que a prece, que é você pedir ajuda, orientação, para fazer escolhas melhores. Então você vai ter inspirações durante a prece de como fazer melhor as suas escolhas, de como encontrar caminhos que possam levar você a ganhar mais, no sentido espiritual, a crescer mais, a evoluir mais depressa. Então essa prece tem eficácia completa. Então, se você pedir isso, força, coragem, resignação e orientação, inspiração para fazer as melhores escolhas, isso você vai ganhar sempre com a prece. Então, é essa
É essa prece que tem uma eficácia de 100%. Então, aí a importância da gente compreender o papel da prece em nossas vidas. E esse papel da prece não é um mero ritual religioso, aí é uma outra diferença importante. As orações, as preces existem em todas as religiões, mas as religiões não deram um fundamento científico para elas. Essa é a diferença do Espiritismo. A prece não é um conceito místico, não é uma prática ritualística. A prece é uma consequência da ciência espírita, que mostra que ao sintonizarmos com Deus e com os bons espíritos, nós melhoramos as qualidades fluídicas em torno de nós. E essas qualidades fluídicas nos permitem não somente melhorar a nossa estrutura física, mas fundamentalmente, ao nos colocar em sintonia com os bons espíritos, poder ter o apoio, o amparo deles. Então, isso é uma consequência das leis que regulam a vida do espírito. Então, orar não é fazer uma prática ritual, um ritual sem fundamento, não, é cumprir as leis científico-filosóficas que foram estabelecidas antes. Então, por isso, a prece tem um fundamento no Espiritismo, um fundamento científico e filosófico. Científico pelos efeitos sobre os fluxos e filosófico porque se apoia numa lei natural importantíssima que também decorre da ciência espírita, que é a lei da adoração. E também de uma outra, que a gente chama a lei de liberdade, que dá a cada um a possibilidade de solicitar ajuda, de pedir orientação. Então, com o seu livre-arbítrio, você pode solicitar ajuda. Abriu a porta para você solicitar. E ao solicitar ajuda, conforme nos ensina aí os Espíritos na prece, nós vamos estar usando a lei da adoração e todas as consequências aí que os bons fluidos propiciam quando a gente entra em sintonia com os Espíritos bons, quando a gente entra em sintonia com Deus ou com os Espíritos superiores. Então veja que essa obra é admirável, porque ela passa pelo Evangelho, pelos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, extrai aquilo que é o mais importante desses Evangelhos e dá o fundamento e prova por que a gente tem que seguir a recomendação de Jesus. Não é pela autoridade de uma pessoa, mas porque o pensamento de Jesus é a própria lei de Deus. E seguir a lei de Deus é o único caminho para a nossa felicidade. Bom, eu encerro por aqui, já falei bastante, e abro aí para que vocês possam levantar questões. Obrigado, gente. Obrigada, Cosme. E nós estamos aqui também registrando as observações e até as perguntas dos nossos companheiros pelo YouTube, por exemplo. O Vicente Oliveira está nos cumprimentando, o Hegel da Silveira também nos cumprimentando lá de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Que bom, hein, Hegel? O Vicente Oliveira Cosme, ele escreveu a mesma pergunta no YouTube e aqui no chat. Fique tranquilo, Vicente. De qualquer maneira, a gente ia passar essa pergunta, mas vamos lá agora. Professor Cosme, consta que, pela profundidade do Evangelho segundo o Espiritismo, foi necessário que Kardec se afastasse do burbúrio de Paris. Isto tem fundamento? Tem fundamento, sim. Kardec, não sabemos o quanto se produziu toda a obra ou parte importante dela, eu não tenho informações históricas com essa precisão. Mas a gente sabe de cartas e mesmo de comunicações, inclusive tem uma mensagem, se eu não me engano, não me lembro, acho que está na tradução da FEB, do Evangelho, tem no final do livro uma mensagem que conta exatamente da Amélie, que estava em casa consulta um espírito, uma pessoa que diz que Jesus, aliás, é uma vidente, se eu não me engano, que diz que onde estava Kardec, onde estava o marido dela, e assim diz que ele estava trabalhando numa obra que ela não conhecia o título, e ali é mostrado que se tratava de uma obra sobre os evangelhos. Ele estava distante, ele estava numa outra cidade, provavelmente se encontrando, como alguns historiadores colocam, tendo o apoio da Madame Foulon, que foi uma pessoa muito importante, amiga de Amélie, que tinha residência fora de Paris, e Kardec tivesse talvez se deslocado para uma região de praia, onde ele tivesse um ambiente mais adequado para escrever boa parte dessa obra. Então, certamente ele escreveu
boa parte ou a totalidade, não sei se é informação histórica, os historiadores que estão nos ouvindo poderão fazer esse trabalho, eu não sou historiador do Espiritismo, talvez encontrar uma resposta mais satisfatória para o Vicente. O que a gente tem é que, de fato, muito do Evangelho tenha sido escrito fora de Paris. Agora, o quanto eu não tenho essa informação, viu, Vicente? Mas bastante talvez tenha sido escrito nesse retiro que ele fez para ficar mais tranquilo, longe de toda a agitação. Você imagina, o Evangelho foi produzido ao longo do ano de 63, provavelmente, em 64. Então, você imagina Kardec já muito conhecido, né? Ficando em Paris, o que as pessoas não deviam procurá-lo para questões e talvez ele precisasse um pouco mais de distanciamento para isso. Principalmente durante aqueles períodos de férias da Sociedade Espírita de Paris, né? Que era muito comum nos períodos de férias, quando Kardec não viajava, ele se dedicava mais à produção dos seus textos, ok? Não sei se ajudei, Vicente, amigo do Rio de Janeiro, mas eu acho que essa pergunta você pode colocar também para os historiadores aí do Espiritismo, que certamente vão te dar uma resposta mais rica e mais precisa, ok? Ele está concordando, viu? Sorriu e fez assim, obrigada, Vicente. Olha, nós vamos aqui alternando o pessoal do YouTube e o pessoal aqui do chat. O, o Armando Serra, lá de Portugal, está nos cumprimentando a todos logo no início. Depois o Rodrigo Vieira também nos cumprimentou a todos, agradecendo a oportunidade. E o Fábio Pacheco, ele diz: boa noite, espiritistas, excelentes reflexões acerca da temática, junto ao brilhante professor Cosme Massa. Pronto. Então, nós temos também aqui agora uma pergunta propriamente dita, do Fábio Fadel. Professor, a impressão que tenho é que o espiritismo brasileiro prefere as informações vindas de um espírito trazidas por um só médium. E vários desses espíritos já me disseram que o espiritismo, imagino eu, já me disseram que o espiritismo deve ser a terceira revelação e o consolador prometido, a arrogância de Kardec. Gostaria da sua opinião sobre Muito esse boa, assunto. Gente. muito Agora, boa. Eu acho que a pessoa tem que ler com muita atenção, principalmente o primeiro capítulo da obra Gênese, o caráter da revelação espírita, em que Allan Kardec coloca os fundamentos para ele afirmar que o Espiritismo é o consolador prometido e para que ele pudesse, então, fazer essa proposta. Ou seja, eu acho que lá tem todos os argumentos. E aí, se a pessoa lê os argumentos, ela vai perceber que não me parece, pelo menos quando estudo esse capítulo, estudei muitas vezes, que haja arrogância nenhuma. É a pura verdade. Quando você diz uma verdade, essa verdade não é certamente arrogância. Do mesmo jeito, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está sendo arrogante ao fazer ao dar essa frase. Ele está dizendo a verdade que o Espiritismo, de fato, vai demonstrar em suas obras. Por quê? Porque o Cristo disse coincide com a lei de Deus, portanto, a verdade, como o Espiritismo demonstra. O que o Cristo disse, do ponto de vista moral, é o melhor e único caminho para a felicidade. Então, quando o Cristo afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é a vida do espírito crescerá e ele será feliz na medida em que ele viver o ensinamento moral. Então, Jesus não foi nada arrogante, ele disse apenas uma verdade. Então, quando você diz uma verdade bem fundamentada, como faz Kardec, não há arrogância nenhuma. Ele está simplesmente dizendo aquilo que a ciência espírita permitiu concluir a partir dos estudos espíritas. Então, se a pessoa estudar a Revista Espírita, estudar as demais obras de Kardec e perceber todos os fundamentos que o Espiritismo coloca, suas consequências, ela vai chegar a essa conclusão que Kardec chegou. Ou seja, não foi Kardec apenas que chegou a essa conclusão, qualquer um de nós é capaz de chegar a essa conclusão
se seguir os argumentos que Kardec coloca. Então, não há arrogância quando você, argumentando e dando fundamentos, chega a uma frase desse tipo. Então, Kardec teve sempre esse cuidado de nunca dar uma informação desse tipo sem dar os fundamentos e a base que qualquer um poderia chegar na mesma informação. Então, não acho que há nenhuma arrogância. Quanto a um único médium, Kardec nunca se serviu de um único médium, se serviu de muitos médios. Mas ele sempre nos alertou que não é o médium responsável pela comunicação. Isso é algo muito importante. Kardec, inclusive, tomou todo o cuidado ao longo da produção da obra espírita, se quer identificar completamente o médium. Ele botava senhor C, ou sobrenome, Vesi, ou botava lá. Ele não procurava Dambel, Vesi, senhora C. Ele não se preocupava em identificar, porque, obviamente, se a mediunidade é uma faculdade que permite os espíritos expressarem o seu pensamento por meio do médium, ou através do médium, a responsabilidade do conteúdo é fundamentalmente do espírito. Então você tem que ler o conteúdo que está sendo escrito. Apague o nome do médium e veja o que está o texto. Analise o texto. Então, e ele vai sempre dizer, como eu citei aqui nesse capítulo da introdução, a falar da autoridade do ensino da doutrina espírita, que você tem que submeter tudo ao cadinho da razão, analisando o que foi dito, como foi dito, a estrutura daquilo que foi dito, o argumento. Ou seja, você tem que sempre examinar tudo o que vem dos Espíritos. Uma razão muito simples que ele demonstra ao longo da obra. Os Espíritos são de todas as categorias evolutivas. Você tem Espíritos da terceira ordem, que é a maioria, Espíritos imperfeitos. Tem Espíritos da segunda ordem, e você tem esses da terceira e da segunda ordem não são conhecedores da verdade plena. Então, eles podem se enganar, podem se equivocar, mesmo com boa vontade, mesmo com boa intenção. Claro que tem os da terceira ordem mal intencionados, que enganam de propósito, que propalam mentiras, coisas falsas de propósito. Mas tirando esses de lado, mesmo imperfeitos, com boa intenção, podem dizer coisas e não são corretas. Por isso você tem que fazer todo esse exame, essa análise racional. Então, por isso a importância. Kardec se serviu de muitos médios de várias partes do mundo que lhe mandavam mensagens, comunicações, alguns que ele conhecia, outros que ele não conhecia, mas por meio da revista espírita, que ele correspondia com mais de 1000 grupos espíritas, ele pôde receber mensagens. E o que era importante na mensagem era o conteúdo, e ele examinava o conteúdo, vendo a profundidade desse conteúdo, o quanto esse conteúdo estava bem embasado ou não na razão, nas ciências e nos fatos. Então, esse cuidado ele sempre teve, e a gente tem que ter o mesmo cuidado. Não é o médium, o importante é o texto. O médium pode ser o melhor de todos, pode ser uma pessoa extraordinariamente boa, mas a mensagem não é dele, a autoria não é dele. Ele não responde pela autoria da mensagem, porque a mensagem é dos Espíritos. Então não tem nada a ver a qualidade moral, o apreço que eu tenha pelo médium, pelas comunicações que ele recebe. O raciocínio é muito simples. Se um médium é muito bom, boa pessoa, ele então não vai poder receber um espírito sofredor, um espírito ignorante? Claro que ele recebe. Ou seja, não tem nada a ver o fato das pessoas serem boas com a mensagem que ela produz. Ou o contrário, das pessoas não serem tão boas e receberem grandes mensagens. Para citar um exemplo desse tipo, na Revista Espírita nós temos mensagens do Espírito de Verdade, por meio de médiuns, que depois se mostraram desequilibrados e perturbados. Mas receberam mensagens do Espírito de Verdade que Kardec aceitou e concordou como sendo do Espírito de Verdade. Mas que depois o médium se perturba e passa a produzir outro tipo de mensagem que Kardec recusa, que não é, pelo conteúdo, mensagens mais de espíritos superiores. Então nós temos todas essas possibilidades. Mesmo uma pessoa que não seja tão equilibrada
tão bom moralmente, pode receber mensagens muito boas durante um tempo, como pode receber mensagens ruins. Então, o que vale, por isso que Kardec diz, é examinar tudo que venha dos espíritos, sem se preocupar com o nome do médium. Olha o exemplo que ele dá de não colocar o nome do médium. Você nem sabe o que é o Senhor C. Quantas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito apenas Espírito Protetor? Olha que coisa curiosa. Sem nenhum nome do Espírito, mas o conteúdo da mensagem é tão belíssima que Kardec coloca no Evangelho um espírito amigo, um espírito protetor. E você imagina a quantidade de espíritos evoluídos que sequer nomes nossos eles têm, porque estão vivendo em outros planetas, não adotam nossos nomes há muitas e muitas vidas, e, no entanto, trouxeram boas mensagens. Então, eu diria, a gente não pode ficar preocupado com o médium, a gente tem que ficar preocupado com o conteúdo da mensagem, estou falando do ponto de vista doutrinário, com a doutrina, com o conhecimento. Okay? Então, no campo do conhecimento, o que vale é o texto, a mensagem, e não quem assinou. Seja quem assinou como médium, seja quem assinou como espírito. Não olhe a assinatura, porque tem, com assinatura de gente boa, coisas ruins. Então, a assinatura é irrelevante, como eu disse. Tem assinatura Espírito de Verdade, recebida pelo mesmo médium, que recebeu mensagens muito boas do Espírito de Verdade. Vou dar o nome do médium, senhor Rose, por exemplo, que está na Revista Espírita. Ele recebeu boas mensagens do Espírito de Verdade, que Kardec aceitou e considerou, e recebeu mensagens apócrifas do Espírito de Verdade. O nome e a assinatura era igual. O nome do médium, a assinatura que aparece na mensagem era a mesma. Então, não é o nome que interessa, nem do médium, nem do espírito. O que interessa é o conteúdo da mensagem. É esse que a gente tem que nos preocupar. E Kardec dá exemplos disso na obra inteira. Veja no Livro dos Médiuns, no capítulo das dissertações espíritas, onde ele tem um item chamado comunicações apócrifas, em que ele dá vários exemplos de comunicações que eram apócrifas, que tinham uma assinatura, mas quando você olhava o conteúdo não correspondia ao grau de elevação daquele nome que ali estavam colocados. E muitas delas foram recebidas na própria Sociedade Espírita de Paris, pelos mesmos médiuns que produziram excelentes mensagens e que Kardec soube utilizar. Então, essa é a regra. Não olhe para o médium, não olhe para a assinatura, olhe para o conteúdo. Se o conteúdo for bom, fique bem. Por isso que eu digo que tem que catar feijão, né? Ler um texto, uma mensagem é catar feijão. Separe os feijões podres, o feijão bichado e coma o feijão bom. Assim a gente não vai tomar conteúdos indevidos numa mensagem qualquer, ok? Muito bem. Depois de suas informações culinárias também, vamos falar com Marquinhos pelo YouTube. Boa noite, diz ele. Muita gente, Cosme, precisa reler urgentemente, estudando seriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Estão fazendo o caminho inverso do que Kardec fez. Acho que é só uma afirmação. Sim, estou de pleno acordo. As pessoas que estão deixando de estudar essa obra estão perdendo a oportunidade de aprender com o que há de melhor. A gente pode ler e estudar o que quer, mas os espíritos que querem tirar melhor proveito não podem desprezar as obras fundamentais do Espiritismo. A gente sempre diz. Você pode ler 1000 autores diferentes, mediúnicos ou não mediúnicos, mas se você é espírita, não deixe de estudar o melhor autor, os melhores textos, que são as obras de Kardec. Aí você estudou as obras de Kardec, pode ler quantos outros autores você quiser. Aliás, você até deve ler, até para comparar, para você poder perceber que os argumentos de Kardec são imbatíveis, a forma como ele apresentou o texto é realmente admirável. Então, estuda as obras de Kardec, são 23 obras, 22 livros, mais o catálogo racional. Desses 22, 12 são as revistas espíritas, ok? E 10 são outros textos. Então, se você estudar bem esses textos, você está bem preparado para aproveitar a leitura em outros textos. Então eu digo, o espírita tem que estudar Kardec. E depois estude outros textos, pensadores.
Eu brinco, a gente já fez, inclusive, experiência no nosso grupo de dar autores materialistas, que, por exemplo, combatem a ideia de Deus. Olha como é bom. O sujeito estudou Kardec, viu os fundamentos e vai ler um autor materialista ou ateísta. E aí ele vê, vai comparar quais argumentos daquele ateu, daquele materialista. Ou vai ler um autor mais místico, que propõe coisas aí de ficção científica. Você vai comparar. Você vai ver, ó, esse autor aqui, seja uma obra mediúnica ou não mediúnica, está aí inventando muitas coisas sobre o mundo espiritual. Compara com o que o Kardec colocou. É assim que a gente vai aprendendo e percebendo a grandiosidade de Kardec. No Espiritismo não tem índex, não tem livro proibido. Não recomendo a você proibir obra nenhuma, né? Leia, compare e faça essa leitura e essa comparação com a obra de Kardec, que você vai perceber algo que eu costumo dizer sempre. Kardec não precisa de defesa, ele precisa de divulgação. Kardec é irresistível. Lê Kardec, você não resiste. Então leia Kardec e leia depois tudo que você quiser, que você vai aprender muito mais. Até complementaria, Cosme, e releia Kardec, porque nós já não seremos mais a mesma pessoa que leu da vez anterior, né? Muito bom, você fez uma observação, Nádia, me permite complementar. Isso aconteceu com a minha experiência própria. Eu conheci o Espiritismo aos 14 anos, e eu me recordo que a primeira coisa que fiz quando conheci, e eu sempre gostei de estudar, eu me debrucei sobre as obras de Kardec. Li as obras que tinha acesso, depois eu fui numa biblioteca da minha casa espírita, encontrei a revista espírita, estudei a revista espírita toda. Mas quando eu fui para a universidade, depois para o mestrado, para o doutorado, estudei física, estudei filosofia, lógica, quando eu voltei a Kardec, eu descobri coisas assim incríveis que eu não tinha percebido. E mesmo atualmente, eu costumo ter o hábito de reler constantemente as obras de Kardec. E é impressionante quando releio e falo, nossa, não percebi isso, não notei. Porque a gente aprimorou a capacidade de leitura a partir de outros conhecimentos que a gente adquiriu, de outros autores que a gente leu. Eu costumo dizer que a obra de Kardec é como se fosse um tesouro que está na Terra, em vários níveis. Ele tem preciosidades na superfície. Então, se você botar a mão ali na superfície, você já encontra pedras preciosas, que é a primeira leitura, né? Mas se você for adquirindo ferramentas de leitura, que são novos conhecimentos, novas formas de ler, de interpretar, de argumentar, é como se você pegasse agora uma máquina mais poderosa para aprofundar no solo, né? Uma retroescavadeira. Então você vai obtendo cada vez que você aprofunda mais pedras preciosas, mais joias. É isso que a leitura faz, ela nos dá condições de garimpar essa obra admirável, esse terreno fértil, para a gente cada vez mais adquirir preciosidades e a gente vai ficar encantado. Que espírito escreveu isso? Que espíritos contribuíram e que Kardec selecionou mensagem extraordinária. Então nós vamos ficar agradecendo a Deus e ao Espírito de Verdade, que coordenou esse trabalho e que, como vai dizer Santo Agostinho na Revista Espírita, escolheu muito bem o espírito que, encarnado, iria ter a missão de escrever, junto com os espíritos, a doutrina espírita. Kardec foi muito bem escolhido e a gente vai ver que foi realmente muito bem escolhido. Lembrando a verdade heraclitiana, não é isso? Nenhum homem vai passar duas vezes pelo mesmo rio. Nenhum espírita, ainda que seja espírita, vai passar duas vezes pelo mesmo livro dos espíritos. É Não é verdade. isso? Os dois vão ser É isso aí. diferentes. Nesse momento, nós temos aqui ainda pelo YouTube, nós temos muitas conversas aqui, muitas perguntas ainda, vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo. Fabiano Nunes, boa noite, professora Nádia de Couto Vale, boa noite, Carlão, boa noite, Lilian e Cosme, Márcia, abraço fraternal. O Fabiano pergunta, o Cosme, uma pergunta, a questão sobre a desigualdade das riquezas aparece em várias publicações de Allan Kardec. Eu acho que aqui é a sequência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, desigualdade das riquezas. O Livro dos Espíritos, parte terceira das Leis Morais, capítulo 9, item 8, Lei de Igualdade
desigualdade das riquezas. Aqui ele coloca 808, talvez seja, não tenho isso de memória, a pergunta em O Livro dos Espíritos. Depois, em Viagem Espírita, em 1862, discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, discurso 3. E agora é que o Fabiano faz a pergunta. Eis a questão. Estão corretos os espíritas que defendem a ideia de que o espiritismo veio promover uma justiça social na Terra em termos de desigualdade das riquezas? Muito boa questão. Eu acho que aí está havendo uma confusão que eu sempre procuro destacar. Não vamos confundir filosofia moral com filosofia política. O Espiritismo é uma filosofia moral, é uma ciência que tem consequências filosóficas do ponto de vista moral. Então, o papel fundamental do Espiritismo é a moralização do indivíduo, que esse indivíduo procure colocar em prática as leis de Deus. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. Por isso, Kardec sempre deixou de lado essas questões de filosofia política. Ele já no Livro dos Médios, ao escrever o regulamento da Sociedade Espírita de Paris, ele vai proibir, dizendo que não se pode discutir economia, essas questões de economia social. Por quê? Porque isso aí é problema dos homens, que vão ter que encontrar seus caminhos, suas soluções. O que o Espiritismo coloca é muito claro: nos cabe viver as leis de Deus, a prática da caridade, do amor e de todas as virtudes. A partir dessa vivência, que cada um julgue qual deve ser sua melhor conduta na vida social, respeitando a lei moral, que é mais importante que todas as outras. O que às vezes se coloca sobre a desigualdade das riquezas, e que está ali no Livro dos Espíritos e em outros lugares, é colocando uma verdade. Muitas vezes a desigualdade da riqueza advém da desigualdade do esforço, do mérito, da competência de cada um, como também pode, algumas vezes, decorrer da falcatrua, do roubo, ou coisas desse tipo. Então, você encontra na sociedade pessoas que crescem do ponto de vista material por esforço, por trabalho, sendo virtuoso, como tem pessoas que crescem desonestamente. Então, o dever do espírita é buscar o seu progresso moral, e que se ele, com o seu progresso moral, consegue se destacar profissionalmente ou em algum empreendimento, fazendo isso com justiça, respeitando as leis dos homens e as leis de Deus, ele tem méritos por ele ter conquistado isso. Mas isso é absolutamente irrelevante do ponto de vista moral, porque não interessa do ponto de vista moral a sua condição social. Porque, como vai dizer muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, já que estamos citando dessa obra, o Espírito Pascal, o que nós vamos levar dessa vida não é nossa condição social, não é sequer o nosso título acadêmico ou de qualquer outro. Não nos será perguntado se nós somos rico, pobre, se nós somos empresário, operário, político, professor. Será nos perguntado algo muito mais simples: tens virtudes? Tem valores morais? E a gente pode conquistar valores morais em qualquer contexto que a gente tenha escolhido viver. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui não é um lugar em que a felicidade ou o equilíbrio social seja possível. Não é um lugar. Aqui é um mundo de provas e expiações, onde impera o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio. Você acha que no mundo em que impera isso é possível uma justiça social? Não é possível. Porque para você ter uma justiça realmente, para que você teria que vencer essas paixões. Você teria que conquistar um patamar moral. Como é que você vai acabar com o egoísmo? Como é que você vai permitir que o egoísmo não crie todas as diferenças, que a inveja, que o orgulho, que a violência? Então, com esses desequilíbrios morais, a sociedade não vai construir uma sociedade. Nós vamos viver sempre nesse clima de conflito. O conflito social faz parte do desequilíbrio moral. A gente precisa acreditar nisso, só que a gente não acredita. A gente acha que nós vamos ter outra solução que não passe pela solução moral. Mesmo países que avançaram em suas legislações, que avançaram em vários aspectos, eles enfrentam problemas graves do ponto de vista social e moral.
Então a gente tem que trabalhar para a reforma moral do indivíduo. É o homem moralmente reformado que vai construir uma sociedade justa, uma sociedade mais feliz. Até lá, nós vamos ficar imaginando utopias, soluções mágicas, vamos tentar achar que nós encontramos a solução do problema. Eu costumo dizer, Kardec foi muito contra discutir economia social, porque eu costumo dizer, você vai conversar com qualquer pessoa, todo mundo sabe de economia, todo mundo sabe como resolver o problema do país, cada um tem sua opinião, é um negócio curioso isso, né? A gente acha que sabe as equações e as soluções para os problemas sociais do mundo. Eu realmente não tenho, já aprendi há um bom tempo a não ter essa arrogância. Eu não sei nada como resolver os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas econômicos do mundo. Não tenho nenhuma competência para isso. Eu sei, apenas pelo que eu aprendi, que é melhor a gente se concentrar na questão moral, porque se a gente resolver a questão moral, todos esses problemas serão resolvidos. Então, por isso que eu insisto em que é mais importante, do meu ponto de vista, trabalhar a filosofia moral do que tentar soluções para as questões da sociedade que a gente ainda tem poucas referências, poucos parâmetros, e a gente acaba, muitas vezes, falando aquilo que a gente não entende, dando opiniões sobre aquilo que a gente não conhece. Enquanto o ponto de vista moral é dever de cada um de nós. Então, Isso. realmente, Kardec foi lúcido ao tratar da temática, mas ele se fixou o tempo inteiro no esforço moral de cada um de nós, ok? Isso. Nós vamos agora, para nós otimizarmos o tempo, talvez possamos colocar duas perguntas de cada vez. Nós vamos descontar, viu, o tempinho que nós começamos depois, viu, Cosme? Vamos ficar tranquilos quanto a isso. Deixa eu me ver aqui. O Rodrigo Vieira diz, professor, muito se especula sobre uma possível relação que possa haver entre a encarnação de João Batista e Allan Kardec. Os fundamentos trazem alguma relação de verdade? Muito boa questão. Eu mesmo já fiz essa especulação, e eu costumo dizer que é uma especulação. Tem um certo nível de evidência para ela, mas a gente não pode, apenas por esse nível, dizer que é verdadeiro que Allan Kardec e João Batista sejam o mesmo espírito. Eu não poderia afirmar isso, mas é uma especulação que eu mesmo já fiz, lendo a Gênese, quando Kardec fala do vínculo, quando Kardec coloca da combinação entre Elias e o espírito de verdade, na construção do espiritismo. Isso é textual na obra Gênesis. Ele fala dessa combinação entre Elias e o Espírito de Verdade na própria construção do Espiritismo. Como Elias não aparece na obra, eu já fiz essa especulação. Será que não é João Batista que ele fala dessa combinação entre os dois para que o Espiritismo pudesse surgir? Isso é uma especulação a partir de uma frase que se encontra na obra Gênesis. Quando a gente vai também para os evangelhos estudar a passagem do Monte Tabor, em que aparece Jesus, Elias e Moisés, a gente também poderia fazer especulação. Moisés representando a primeira revelação, como Kardec coloca no caráter da revelação espírita em Agentes, Jesus a segunda, e fica lá, mas que Elias? Que Elias? Por que o Elias está lá? Para mim, poderia interpretar Elias simbolizando a terceira revelação, ou seja, Kardec. Mas isso é especulação, volto a dizer, nós não temos nenhuma garantia de que seja isso. Mas especulação, quem não pode, todo mundo pode fazer, né? Só não pode afirmar que de fato é isto, né? Mas dizer que pode ser, que tem possibilidade, e dar aí, como eu acabei de dar, algumas evidências que talvez sustentassem essa especulação, ok? Fabiano volta a falar, o Cosme. Kardec disse que Aristóteles reconhecia no homem uma ordem potencial onde todas as nossas qualidades estão em potencial, mas ele a define, mal e também a confunde com a matéria. Fabiano cita a Revista Espírita em 1863, na edição de novembro, União da Filosofia e do Espírito. E agora Fabiano pergunta: Kardec se afastou da filosofia de Aristóteles e de São Tomás de Aquino em Cosme. No Aí ele diz sentido, assim, desculpa,
Desculpe, ele diz: pergunto isso porque pouco Allan Kardec escreveu sobre esses dois filósofos. Eu acho que a Kardec se afastou, em parte, de todas as filosofias, não só desse. Por isso que eu estou dizendo, em partes, há coisas que podem ter sido aproveitadas de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Descartes, de Kant, que eram filósofos que certamente Kardec conheceu, né? Então, ele pode ter, e os espíritos, como eles se disseram que os filósofos deram boas contribuições e que a leitura dos filósofos é sempre útil, mas o Kardec não se pegou a nenhum filósofo, não se prendeu a nenhum deles. É por isso que o Espiritismo não é uma filosofia que você pudesse dar uma denominação de qualquer desses filósofos, que se apoiou em Aristóteles, Platão, que tenha se apoiado nos pré-socráticos, ou que tenha se apoiado em filósofos modernos, como Descartes, ou no caso da filosofia moral, com Kant, já que muito do conceito de caridade que é colocado pelos Espíritos e por Kardec no Livro dos Espíritos corresponde ao conceito de desinteresse que Kant coloca num certo sentido. Então, isso não quer dizer que o Espiritismo seja kantiano, ou a noção de alma como ser pensante, como a essência da alma é o pensamento, não vai dizer que Kardec é cartesiano, porque Descartes defendeu essa tese. Então, ele usa o Espiritismo, se apoia naquilo que os Espíritos e Kardec consideraram verdadeiro. E a verdade existe ela em vários filósofos. Vários filósofos colocaram coisas que são verdadeiras. Então, não diria que ele se afastou nem se aproximou, eu diria que ele usou aquilo que era o conhecimento que ele e os espíritos consideravam adequados e corretos, mesmo que algum filósofo tenha dito algumas coisas que Kardec tenha colocado também. Mas a estrutura do espiritismo, tal como Kardec coloca a sua estrutura, os seus princípios, não existem em pensador nenhum antes de Kardec. Ninguém antes de Kardec formulou uma ciência da alma com tanto rigor, com tanta precisão, com uma tecnologia adequada, numa lógica adequada, como fez Kardec em suas obras. Então, Kardec não tem, na história da humanidade, nenhum texto, nenhum autor que sequer tenha aproximado dessa estrutura tão bem organizada que Kardec nos legou. Então, foi inovador. A primeira grande ciência da alma, bem construída, bem fundamentada, é o Espiritismo. Não conheço outra antes de Allan Kardec. Nem depois, né? Nem depois, lamentavelmente, eu diria nem depois, porque a psicologia ela Claro, tomou um rumo muito mais materialista do que se apoiar no estudo da alma. Ou seja, o exatamente. nome, psicologia, estuda a alma, mas na prática eles passaram a estudar o comportamento ou outras coisas e não a alma. E foi uma pena que se foi perdendo toda a linha do Mendebiran lá no início do século, né? Olha, o Aldemir Musi, ele está dizendo: professor, como explicar o fato de Kardec ter feito em duas vezes o lançamento de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo? Ele agradece. Na verdade, Kardec, com todas as obras, você vai acompanhar que Kardec, como todo bom escritor preocupado em corrigir pequenos deslizes, descuidos, que ele faz revisão de suas obras. Então, ele fez revisão do Livro dos Espíritos, fez revisão da Gênese, fez revisão do Evangelho. Então, isso é natural. E provavelmente ele fez revisões em várias edições que sequer a gente percebeu, porque ele sequer citou, né? Porque é natural, você vai fazer uma nova edição, você lê com atenção e algum ponto que você acha que precisa ser melhorado, alguma frase que você acha que poderia gerar ambiguidade, que poderia produzir um mal-entendido, é natural que o autor procure fazer as modificações. Ele fez isso em várias obras, então não apenas nessas duas, no Evangelho dos Espíritos, mas também fez em outras. E se mostra o cuidado, né? A preocupação de deixar a gente com o melhor possível, né? Por isso a gente tem que, até pode compararmos as obras. Muita gente pega a primeira edição do Livro dos Espíritos, compara com a segunda, e se você comparar com a quinta, tem uma errata na quinta edição, publicada no finalzinho da quinta edição. E que muitos tradutores não traduziram, porque traduziram pela terceira edição, e não pela quinta. Na Kardecpédia você vai encontrar lá em português, quando você está estudando online, você vai encontrar da quinta edição. Ou seja, as erratas que Kardec publicou numa página final na quinta edição foram incorporadas
e traduzidas para o português na Kardecpédia. Então, Kardec sempre teve esse cuidado, encontrava alguma coisa, ele ia lá, fazia modificação. E tem coisas curiosas aqui, só para, já que nós estamos nessa coisa de alteração, é curioso o número 1018 e 1019. Kardec corrigiu o Livro dos Espíritos, fez a correção, porque está com 1019, mas pulou, se eu não me engano, a 1011 ou 1012, que pulou. Ele faz a correção, publica uma edição com a correção, ok? Essa edição saiu, aí voltaram a produzir uma edição posterior e o erro voltou. Voltou de novo, um problema gráfico, voltou 1019, pulando uma questão. Ele faz uma nova correção, está lá na Kardecpédia, se você abrir nas obras para baixar do Livro dos Espíritos, eu coloco lá tal edição, 1018, 1019, para você ver. E ele fez uma nova correção e as edições posteriores voltaram o mesmo erro. Vai explicar o que aconteceu na gráfica, não sei onde, e o erro de numeração, é apenas um erro de numeração. Na verdade, vai de 1 a 1018 na correção de Kardec, não de 1 a 1019, pulando lá a 1011 ou a 1002 que pula. Então, ele fez a devida correção. Então, sempre ele teve essa preocupação de fazer as devidas correções e modificações. E como a gente tem disponível em francês na Kardecpédia todas as edições em francês do Livro dos Espíritos, da Gênese e várias das outras obras, você pode comparar uma com a outra para ver se ainda não teve alguma alteração que ele tenha feito em uma outra obra de uma edição para outra, ok? Isso. O Vicente volta a falar conosco, o Cosme. Ele diz, professor Cosme, as assinaturas do Espírito da Verdade, ao invés de... Eu estou aqui muito longe aqui do coisa. Ao invés de Jesus, que, que constam nas comunicações do Evangelho segundo o Espiritismo, foi a opção de Kardec para minimizar ou evitar os ataques dos opositores do Espiritismo. Deu para Eu não entender sei, a viu, leitura Vicente? que o Entendi, chileno... Vicente. Não sei, Vicente, mas eu acho que fazia todo sentido assinar como Espírito de Verdade. Isso por uma razão muito simples, porque era este que se apresenta na previsão do Cristo, lá nos Evangelhos. Quando Jesus faz a previsão que enviaria o Consolador, aparece pela primeira vez a expressão Espírito de Verdade. Então, eu acho que o correto seria manter Espírito de Verdade. E você vai encontrar mensagem que a assinatura é Espírito de Verdade, não Jesus, em várias. Então, eu acho que ele simplesmente manteve. Nessa que você cita que está Jesus, né, que aparece lá nas comunicações apócrifas do Livro dos Médiuns, né, tem uma comunicação apócrifa que não é apócrifa, quer dizer, no item das dissertações espíritas tem uma comunicação assinada por Jesus que Kardec diz que não é apócrifa e que depois ela reaparece no Evangelho segundo o Espiritismo assinada Espírito de Verdade. Então lá é que você ficou sabendo que aquela assinatura lá foi Jesus, lá no Livro dos Médiuns, e que lá no Evangelho ele reproduz a mensagem com pequenas alterações. Eu já fiz palestra comparando as duas para mostrar como foi inteligente ele fazer algumas alterações no texto, e aparece no Evangelho assinada Espírito de Verdade. E lá no Livro dos Médiuns estava assinada Jesus. Mas tem várias comunicações que aparecem assinada diretamente Espírito de Verdade e não Jesus. Eu acho que o correto era manter realmente sempre o Espírito de Verdade, como provavelmente foi o dominante, sempre assinar Espírito de Verdade, até para que a gente entendesse essa previsão histórica que Jesus fez de que enviaria o Espírito de Verdade. Ok? Então eu sugiro, quem quiser comparar as duas mensagens, pegue lá no Livro dos Médiuns e pegue no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mensagem belíssima, né? Como ele vai falar, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, que está lá no capítulo 6 do Evangelho, Advento do Espírito de Verdade, e depois vai lá no capítulo de Dissertações Espíritas, que tem a mesma mensagem com pequenas mudanças, e Kardec bota numa nota que ela teria sido, a assinatura teria sido Jesus. Ok?
Isso, já que o Vicente falou em espírito da verdade, é espírito da ou de verdade, hein, Cosme? É Nas- espírito de Pois é, mas verdade, nas não há espírito traduções da verdade. existem questões nas traduções, não é isso? Pode ser que um tradutor tenha colocado, mas se você pesquisar em francês, você vai É encontrar espírito de verdade. Ou exatamente. seja, o tradutor fez a opção de botar da, é espírito de verdade. Isso. O Fabiano Nunes diz o Caibar Schutel, na sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo O Maior dos Profetas, afirma que Elias, João Batista e Kardec são o mesmo espírito. Mais um que especulou também, como eu, né? Todo Mas, mundo, todo mundo está especular, é livre, né? sei, a gente pode fazer. E eu É não, livre. não li a obra do Kai Bachuter, então não sei se ele dá algum argumento, qual argumento. Eu também não tenho essa informação. Eu acho que nós vencemos aqui as perguntas do chat. Agora, agora também no YouTube nós temos só algumas outras observações. É, o Cosme, quando você falou da condição, em algum momento você falou de condição. O papel da condição do ponto de vista filosófico na filosofia espírita e a, a formulação de consequencialismo em filosofia, isso tudo está presente na nossa filosofia espírita. É quando eu falei, não sei se eu entendi bem a sua questão, mas quando eu falei de condição, você tem uma ciência espírita muito bem fundamentada como ciência, e que Kardec coloca os seus princípios em O Livro dos Espíritos, e depois desenvolve com muito cuidado essa ciência numa estrutura realmente teórica muito bem construída em O Livro dos Médiuns. Então, ele dá os princípios fundamentais dessa ciência em O Livro dos Espíritos e desenvolve de forma sistemática a teoria no Livro dos Médiuns. Quando você olha essa ciência, você tira como consequência dessa ciência a filosofia espírita. Então, eu digo que a filosofia espírita não é uma filosofia especulativa, como fez Kant, como fez Descartes, como fizeram outros filósofos. Porque a filosofia especulativa nasce das ideias, das reflexões desse pensador, que são livres, essas ideias, essas reflexões. Esses pensadores não se apoiaram na ciência para fazer as reflexões, eles foram livres, porque na visão de vários filósofos, a filosofia não se prende a nada, ela critica a própria ciência, então ela não tem por que se apoiar na ciência. Com o espiritismo, no meu entender, é diferente, por isso Kardec vai dizer que ele não fez um sistema filosófico. O que ele fez foi, dado os princípios, as leis da ciência espírita, como eu posso extrair consequências filosóficas e morais da ciência. Então, eu costumo dizer que o Espiritismo é uma filosofia de uma ciência, não é uma filosofia especulativa. No mesmo sentido moderno, de filosofia da física, ou filosofia da matemática. Então, são especulações filosóficas em cima, seja da física, das leis da física, principalmente depois da mecânica quântica e da relatividade, surgiu muito filosofias da física, que vão tentar fazer uma interpretação filosófica da relatividade de Einstein ou da mecânica quântica, do mesmo jeito que existiu já lá no final do século XIX filósofos da matemática, que pegavam, por exemplo, as noções da geometria ou da aritmética e tentavam analisar consequências filosóficas do que a matemática apresentava. Então, julgo que Kardec tenha feito algo parecido, ou seja, dada a ciência espírita, eu tiro consequências filosóficas dessa ciência. Então, não é uma filosofia especulativa, é uma filosofia de uma ciência. Cuidado, não é filosofia da ciência, é de uma ciência. Filosofia da ciência é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento, o que é ciência, o método científico. Não é isso. É filosofia de uma ciência, no mesmo sentido como eu disse que eu tenho filosofia, por exemplo, da mecânica quântica. Então, eu tenho filosofia da ciência espírita. Ok? Então, Isso. isso é, no meu entender, uma diferença importante. É isso que eu queria dizer que é consequência, né? Você extrai consequências, eu não sei se era isso a sua pergunta, da ciência
para construir a moral. O mesmo vale para a moral espírita, que é uma parte da filosofia espírita. A moral espírita não é uma moral especulativa, é uma moral que se apoia na ciência espírita, a partir das leis naturais que regulam a vida do espírito e que foram estabelecidas na ciência espírita. Então, quando você vai estudar as leis que regulam a vida do espírito, você extrai as leis morais como consequência, ok? Isso. É que o consequencialismo está em o Evangelho segundo o Espiritismo e está no Espiritismo também, né? Você faz isso, Sim, se fizer isso, vai acontecer isso. Se optar por este exatamente. caminho, vai lhe acontecer tal ou qual coisa. O Fabiano está agradecendo ao ICEB, a mim, professora Nádia, e ao Cosme Massi, por proporcionarem essa noite de muito estudo e reflexões. Um abraço forte e fraternal para todos, votos de muita paz. O Marquinhos vai nessa linha, obrigado, Cosme, essa ideia, não sei a que ideia ele se refere no momento que ele escreveu isso, digitou. Excelente, como sempre. O Rogério Martins, obrigado, Cosme, pela lucidez da explicação a respeito do que é o verdadeiro objetivo do Espiritismo na Terra. E continua o Rogério Martins, moralize-se o homem e a sociedade será uma sociedade justa. O Marquinhos também diz ainda, quanto à filosofia, ele coloca com maiúscula, concordo perfeitamente contigo, Cosme, excelente. Também não sei em que momento, mas ele concorda, viu, Cosme? Está concordando contigo? Ainda, sim, tudo bem. Marcelo Moraes, boa noite, Cosme Massi, boa noite, amigos. Aqui no chat nós não temos mais nenhuma participação. Quem tiver participação, guarda para a próxima atração de Cosme Massi aqui no ICEB, que no próximo mês ele vai estar aqui novamente conosco para voltar a estudar aspectos importantes, aprofundados desta obra magnífica, esta luz na Terra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Cosme, você quer dizer alguma palavrinha? Eu só tenho que agradecer, viu, Nádia, a vocês aí, do Instituto, a você pessoalmente, a oportunidade da gente poder conversar sobre as obras de Kardec. É sempre, para mim, um motivo de muita alegria poder conversar sobre o pensamento e a obra de Kardec. E agradecer aí a todos os amigos queridos, aos internautas que nos acompanham aí por vários canais, né, seja no YouTube, seja aqui pelo Zoom. Agradecer o carinho, a atenção, as perguntas que foram feitas. E é o que eu sempre digo, nós temos que estudar Kardec para compreender Kardec, para viver Kardec. O que é viver Kardec? É viver o pensamento do Cristo naquilo que há de mais puro. Então, só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos a você, Cosme, pelo que você já esteve fazendo aqui no ICEB, está fazendo agora e continuará fazendo, se Deus quiser. Olha, o Rodrigo Vieira ainda postou aqui um agradecimento. Obrigado, professor, e aos organizadores pela grata oportunidade. Agradecemos também a você, Rodrigo, e a todos que, em ambos os planos de existência, estiveram conosco neste momento de estudo, agradecendo todos nós agora ao teu coração, Jesus, pelo muito que recebemos, não só dos ensinamentos, mas das vibrações que desceram de teu coração para o nosso, com luzes, mestre, para nos libertar de nossas questões que ainda requerem aperfeiçoamento. Agradecemos os raios de tua inteligência por sobre a nossa, para que pudéssemos, ainda uma vez um pouco mais, adentrar, aprofundar os ensinamentos que estão íncitos no trabalho de tua mensagem em o Espiritismo que amamos. Fica conosco hoje e sempre, graças te damos, assim seja.